Oi meninos, tudo bem? Vamos a mais uma aula da professora Sandra dentro desse slide sobre polígonos semelhantes. Mais especificamente, vamos aprender hoje sobre triângulos semelhantes, alguns problemas, algumas situações, problemas envolvendo triângulos semelhantes. Vamos lá procurar aqui o slide, a partir daqui. Triângulos semelhantes. Um edifício projeta uma sombra, aqui, olha, de 30 metros, ao mesmo tempo que um poste, que está aqui ao lado, de 12 metros, projeta uma sombra, aqui, ó, na horizontal, de 4 metros. A pergunta é, qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Percebam, gente, que esse problema é típico de triângulos semelhantes, porque aqui, olha, a altura do prédio com a sombra e aqui a gente considera sendo o raio do sol, que ele bate inclinado até aqui o solo, forma um triângulo retângulo. E aqui, para comparar, tem o poste, a sombra, e quando eu passo aqui a linha, olha, do raio do sol, também vai formar um triângulo retângulo. Esses dois triângulos são semelhantes porque esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? Do raio do sol, que não tá aqui passado, mas tem o raio do sol com a sombra. E esse outro ângulo aqui, que é de 90 graus, é igual a esse. Então, pelo caso ângulo-ângulo, de semelhança de triângulo, esses dois triângulos, esse aqui e esse outro, eles são considerados semelhantes. Então, como é que a gente vai descobrir a altura desse prédio? Basta a gente fazer uma proporção, tá? Onde a gente vai considerar assim, olha, que a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra aqui, olha, do prédio vai estar para a sombra desse poste. Vamos lá, a resolução está aqui em seguida. Como eu havia falado, olha, a altura do prédio está sendo considerada aqui pela letra H, está para a altura do poste. Vamos voltar aqui, olha, a altura do prédio, que é H, está para 12, assim como a sombra do prédio, que é 30 metros, já está para a sombra do poste. Aqui, olha, H está para 12. Aqui, essa razão, essa fração equivale às alturas do prédio e à altura do poste. E essa outra razão, fração, equivale ao quê? As sombras do prédio e a sombra do poste. Nós resolvemos pelo princípio fundamental da proporção, multiplicamos aqui, olha, os extremos pelos meios, ou os meios pelos extremos. Vamos lá, 4 vezes H é igual a 12 vezes 30. Procuramos isolar o H, que é a altura do prédio, que é ele que a gente está buscando, ela, né, a altura que a gente está buscando. E fazemos o quê? Fazemos 12 vezes 30 e dividimos por esse valor aqui, que ele estava multiplicando, aí desce para cá na operação contrária. Quando eu multiplico 12 por 30 e divido por 4, vai dar igual a 90. Então, o prédio, ele tem quantos metros de altura? 90 metros. Aqui também podemos fazer rapidinho, olha, simplificando, que aqui é uma multiplicação, aí pode. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 30, 90 do mesmo jeito. Resposta. Qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo, formam 90 graus. A altura vai ser essa daqui, olha, 90 metros, tá? Vamos ao próximo probleminha, envolvendo triângulos semelhantes. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício, do prédio,
e em seguida mediu sua própria sombra. Isso é bastante usado. Quem usou isso foi o matemático Tales para descobrir a altura de uma das pirâmides do Egito quando ele foi desafiado por um dos faraós de lá. Aí aqui em sequência, a sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem a altura dele é de 1,60 m, a sombra dele media 0,2 metros. Com essas informações aqui, qual é a altura desse prédio? Da mesma forma que o outro probleminha anterior, a gente vai comparar a altura do prédio com a altura do Luiz, assim como a sombra do prédio com a sombra do Luiz, porque isso vai formar dois triângulos retângulos semelhantes. Vamos dar sequência. E aí, olha, a altura do prédio vai ser uma dessas respostas. Vamos ler aqui. Em problemas desse tipo, a sombra e a altura do prédio, assim como a sombra e a altura da pessoa, ou então qualquer outro objeto usado para comparação, que fique fincado no chão, né, formam triângulos retângulos, que são semelhantes, pois a sombra e a altura dos objetos são lados proporcionais e entre eles há um ângulo de 90 graus, tá? Vão ter dois ângulos um ângulo de 90 graus e o ângulo do raio do sol com a sombra que fica lá na horizontal no chão, eles são congruentes, tá? De um triângulo para o outro, do triângulo que pega a altura do prédio, do objeto maior, comparado à altura do poste, que vai gerar, né, com a sombra e com o raio do sol, o triângulo menor. Assim, para resolver esse problema, basta calcular a proporção entre as alturas e o comprimento das sombras. Vamos lá? Melhor fazer o exercício para vocês entenderem com mais firmeza. Esse X aqui, olha, é a altura que ele está buscando, que é a altura do edifício, tá? A altura do edifício está para a altura de Luiz, que é 1,60 m, 1,6, assim como a sombra do edifício, que é 7 metros, está para a sombra de Luiz, que é 0,2 metros. Usando o princípio fundamental da proporção, vamos multiplicar aqui. Sempre a gente começa pelo que tem letra. Esses dois chamamos de extremos e aqui meios. Fazemos o produto dos meios pelos extremos. 0,2 vezes x é igual a 1,6 vezes 7. Isolamos o x igual a 1,6 vezes 7 dividido por quanto? Por 0,2. Quando multiplicamos 1,6 vezes 7 dá 11,2 e ao dividirmos por 0,2 vamos encontrar que resultado 56. O edifício ele tem 56 metros. Ok?